Bom dia, gente, tudo bem? Como é que vocês estão? Eu espero que vocês estejam bem. Eu oro ao Senhor para que vocês estejam realmente, sabe, bem, com a mente, com anseio de viver, sabe, o ano de 2024, de passar por essa porta de transição que está chegando. Hoje já é dia 23. Gente, o tempo voou de uma forma extraordinária. Ontem eu não gravei, mas assim, eu tenho algo reservado da parte de Deus para vocês para hoje. E gostaria até de deixar esse dia, né, como propósito do dia 22, do dia 23, para que esse alimento ele seja suficiente da parte de Deus, para que a gente possa continuar avançando. Eu gostaria muito de falar de plenitude. Plenitude em Deus. Satisfação total em Deus. Olha, a gente vai ler lá em Efésios 3, do versículo 14 ao versículo 21. Aqui é uma oração que Paulo faz, né, para a igreja de Efésios, e a forma com que Paulo fala e a intensidade do que isso significa precisa ter um impacto e gerar algo em nós. Precisa gerar eu falo assim, aquela indignação santa, de buscar entender o porquê que eu não vivo nisso. E muitas vezes a gente não consegue viver as coisas do Senhor porque a gente não entende por quê, que a gente precisa disso. Porque o que está disponível para a gente? Qual é o que Deus tem colocado nos nossos corações? Quais os próximos passos? O que são os sonhos de Deus em relação aos meus sonhos? O que eu preciso abrir mão para acessar aquilo que Deus tem para mim? Então, a gente precisa entender a dinâmica, né, do reino de Deus. Não só no relacionamento entre pessoas, mas no nosso próprio relacionamento com Deus. O primeiro chamado de Deus na Bíblia é o chamado de Deus para o homem. O primeiro chamado de Deus para a sua vida é pegar você de volta para Ele e ter relacionamento contigo. Mas o que isso exige? A partir do momento que isso cria uma estrutura, você vai conseguir cumprir a sua chamada específica em relação às outras pessoas. A sua satisfação, ou aquilo que a gente sempre bate na tecla, que é o seu propósito. O primeiro propósito que Deus tem para você é que você seja um adorador. Que o adore em espírito e em verdade. Seja um verdadeiro adorador. Não um adorador, né, de performance ou qualquer coisa assim, mas sim um verdadeiro adorador. O Senhor, ele anseia por receber a sua oração da mesma forma que a sua alma anseia por adorá-lo. Deixa eu ver se estou ligado. Tá. E a gente precisa entender isso, sabe? A gente precisa entender o quanto isso é uma necessidade espiritual. Isso é uma necessidade espiritual. Isso nós somos corpo e alma e espírito. Não podemos alimentar somente a nossa carne, não podemos alimentar somente a nossa alma, nós precisamos alimentar o nosso espírito. O espírito com a verdade de Deus, que é aquela que confronta, que nos ensina e nos instrui a viver aquilo que Deus tem para nós aqui, né? Nessa pequena passagem pela terra. E entender isso pode tornar a sua caminhada mais leve. Não que não vai ser fácil, não que será fácil, mas mais leve. E quando você entende que é tudo sobre ele, e você entende que a total dependência precisa vir dele, você se preocupa menos com o que você vai fazer, mas sim com o que ele vai fazer. Não é sobre o poder das suas mãos, mas é sobre o poder dos seus joelhos. Não é sobre aquilo que você tem capacidade suficiente para realizar, mas é sobre aquilo que ele quer realizar através de você. Você quer viver as proporções do trabalho das suas próprias mãos? Amém. Mas se você quiser viver o extraordinário do Senhor, você precisa entender que quem precisa agir é Ele. E para que Ele tenha legalidade de agir na sua vida, você precisa dar este lugar a Ele. Por isso que eu sempre oro, Senhor Deus, toma, entra, senta e toma o teu lugar na minha vida. Senta e toma o teu lugar no meu coração. Senta e toma o teu lugar de governo na minha alma. Senta e toma o teu lugar. Não deixe eu ser governada pelas minhas emoções, pelos meus achismos, pelas minhas percepções, mas por aquilo que o Senhor tem para mim. Senta e toma o teu lugar de governo. Que essa seja a sua oração hoje. Pai, com sinceridade, sabe? Se coloca diante do altar de Deus e fala: Pai, senta e toma o teu lugar. Senta e toma o teu lugar. Seja o rei das nossas vidas.
vem e destrona todos os outros deuses, porque nós temos deuses escondidos dentro de nós, inclusive nós mesmos. Então você precisa deixar que o Senhor, que o Espírito Santo de Deus, senta e toma o lugar dele. Senta e estabeleça o trono dele, senta e estabeleça o governo dele nos seus dias, na sua vida, nos seus atos. Que ele tenha liberdade, que ele senta e toma o teu lugar. Porque quando ele senta e ele toma o teu lugar, você não é que você vai obedecer de uma forma extrema, mas você vai temer. Muitas vezes a gente não obedece a Deus por amor, mas a gente obedece por temor. Temor. Nós precisamos amar o Senhor de todo o nosso coração, mas também nós precisamos temê-lo. E quando ele vem, ele se revela a nós como um rei, como um Senhor, como um guerreiro, como aquele que veio, que venceu a morte, que destronou tudo aquilo que o diabo tinha planejado para essa terra, para este mundo. Aí a gente fala, meu Deus, ele é o rei, ele é o Senhor dos senhores, o rei dos reis, é o único que é digno de toda a honra, de toda adoração. Quando você tem essa revelação da majestade de Cristo, você tem temor. Então você obedece, você é dirigido pelo temor do Senhor. O temor do Senhor, ele faz total diferença. Eu indico hoje para vocês um livro do John Bevere que se chama O Temor do Senhor. Sem o temor, a gente não vai conseguir viver a plenitude do amor de Deus. O Senhor, ele nos ama, mas a gente não consegue acessar esse lugar de ser amado porque a gente não trabalhou em nossos corações o temor. A gente não deu liberdade para ele sentar e tomar o lugar dele de governo na nossa alma, no nosso corpo. Então a gente não consegue ter o temor suficiente para amá-lo como ele nos ama. Então nós precisamos buscar o temor ao Senhor, buscar a devoção ao Senhor, buscar, Senhor, eu preciso temê-lo. Senhor, eu preciso ter uma porção de revelação da tua majestade, da tua glória, do teu poder. Quando Isaías, ele tem essa revelação, a mesma coisa, na mesma hora ele confessa os pecados dele. Porque quando você está diante da glória, da majestade de Deus, aquilo que está embaixo, em trevas, em você, é trazido à tona. Ele vem à tona, porque o Senhor, ele clareia tudo isso. E isso faz com que você ou ainda tenha orgulho em relação a esse pecado, ou você se lance, você se entregue para que o Senhor, ele senta e toma o lugar devido na sua vida. Então, assim, quando o Senhor vem, ele governa, vem temor. Quando você está diante de um rei, que ele tem um governo, que ele tem autoridade sobre você, você tem temor. Isso acontece com a gente quando a gente tem um chefe, uma autoridade superior, do qual a gente deve respeito. Nós tememos. Precisamos cultivar e buscar o temor do Senhor para acessar a plenitude de tudo aquilo que o Senhor tem para cada um de nós. E quando você entra nessa atmosfera de temor, você também busca e você tem contato com a santidade de Deus. Aí você começa a entender, de ser santo como eu sou santo. É o que o Senhor pede para Israel, é o que Pedro fala para nós. Sede santos como eu sou santo. Você é o meu reflexo na terra, você é o meu embaixador na terra, você precisa ser como eu sou, e eu sou santo. E quando você entra nesse ambiente de temor, de santidade, você consegue ver em você tudo aquilo que não foi santificado, tudo aquilo que o Senhor precisa pôr a mão, tudo aquilo que o Senhor precisa tirar, curar, libertar, restaurar, para que você seja locomovido, para que você seja transportado para esse lugar de santidade, de comunhão perfeita com o Altíssimo. Então é todo esse processo, entende? Que a gente precisa se submeter para acessar a plenitude de Deus. Buscar o temor do Senhor, a santificação, para que a gente acesse um lugar de liberdade em Deus. Porque é onde o Espírito Santo de Deus está, a liberdade. A gente costuma falar muito dos legalistas, porque as pessoas que são legalistas, rígidas, elas não usufruem de uma liberdade em Deus, porque muitas vezes não deixou que Deus tocasse nos pecados escondidos deles. Porque é onde o Espírito Santo de Deus está, a liberdade. E quantas vezes, gente, quantas vezes nós tememos ir para o lugar da presença? Quando a gente está passando por um processo de santificação, a gente teme o lugar da presença. Você adia, você protela, você dá desculpas, porque o lugar da presença é onde o fogo vai te consumir. E é nesse lugar que você precisa estar todos os dias da sua vida. É muito forte, sabe? É um assunto muito bom, mas assim, a gente precisa entender a necessidade de alcançarmos o temor do Senhor, a santificação, para viver tudo aquilo que Deus tem reservado para nós. O ano de 2024 tem reservado grandes coisas.
E para você acessá-las, você precisa entender a necessidade de você se posicionar em temor ao Senhor e santificação. Que essa seja a sua oração. Senhor, senta e toma o teu lugar. Senhor, senta e toma o teu lugar. Santifica-me, Santíssimo. Santifica-me, 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 santifica-me. E que você possa desenvolver, sabe, o temor do Senhor de uma forma que você nunca desenvolveu antes. O temor do Senhor, ele vai fazer a diferença na sua vida. Amém? Efésios 3, a partir do 14, fala bem assim. Paulo está orando pela igreja de Éfeso. Por essa razão, ajoelhe-me diante do Pai, do qual receba o nome de toda a família, nos céus e na terra. Oro para que, com as suas gloriosas riquezas, ele os fortaleça no íntimo do seu ser com poder, por meio do seu Espírito, para que Cristo habite no coração de vocês mediante a fé. E oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, vocês possam, juntamente com todos os santos, compreender a largura, a profundidade, o comprimento, a altura e conhecer o amor de Cristo, que excede todo o entendimento, para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Olha aqui, para a gente ser cheio de toda a plenitude de Deus, nós precisamos compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade e conhecer. E conhecer do quê? Do conhecimento de Cristo Jesus. Quando você conhece Cristo Jesus de uma forma profunda, de uma forma revelada do senhorio de Cristo, você consegue acessar a plenitude que Deus tem para você. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que pedimos ou pensamos, de acordo com o seu poder que atua em nós. Poder que atua em nós, porque nem para se santificar, nem para se posicionar, a gente serve. Porque é o poder dele em nós que nos leva a esse lugar. A única coisa que a gente precisa dizer é, como Isaías disse, eis-me aqui, Senhor. Eu me rendo, eis-me aqui. E o poder dele vai nos capacitar e vai nos levar a essa revelação plena do conhecimento de quem Cristo é. A ele seja a glória na igreja e em Cristo Jesus, por todas as gerações, para todos sempre. Para todos sempre, para todos sempre. Amém. Gente, isso aqui é muito bom, muito forte, muito gostoso de entender. Então a gente precisa estar neste lugar. Para que a gente viva um ano que a gente nunca viveu, a gente precisa estar nesse lugar de plenitude no Senhor. Compreender a largura, o comprimento, a altura, a profundidade do conhecimento de quem Cristo é. E muitas vezes você fala, Aline, mas para mim chegar a isso eu preciso renunciar a muita coisa. Sabe o que Paulo compara essa muita coisa? Ele a compara como esterco. Tudo aquilo que ele teve que deixar para ter o conhecimento perfeito de quem Cristo Jesus, ele compara como esterco. No ano de 2024, você quer acessar ele com aquilo que é esterco ou aquilo que realmente é eterno, ou aquilo que realmente é necessário para que você viva a plenitude de Cristo Jesus, a plenitude daquilo que Deus tem reservado para você como filho, a revelação, a porção separada única e exclusivamente para você. O que você vai negociar? Aquilo que é eterno por aquilo que é comparado como esterco? Pela própria palavra de Deus? Se a palavra comparar algo como esterco, a gente não precisa olhar para trás. E para finalizar, né? Aquele que põe a mão no arado e olha para trás não está apto para o reino de Deus. Então a gente precisa entender, a desenvolver o temor do Senhor para acessar a plenitude do amor dele. E assim a gente conseguir amar ele como ele nos ama. E assim viver todos os sonhos de Deus para nossas vidas. Os seus sonhos são esterco. É forte. Vamos orar? Muito forte essa palavra, muito boa, muita nem sei falar. E olha, como diz o outro, sem palavras. Feche seus olhos. Senhor, meu Deus, meu Pai, obrigada por este dia, obrigada, papai, porque o Senhor é bom, porque o Senhor é um Deus justo, fiel e poderoso, papai, para nos manter, papai, posicionados.
nos manter de pé diante do seu altar, diante do seu, Papai, da sua majestade, da tua glória. Nós te rendemos louvores, reconhecemos que o Senhor é o único Deus digno de todo louvor, Papai, de toda adoração. Espírito da verdade, vem e senta e toma o teu lugar, Papai, nas nossas vidas, na nossa mente, no nosso coração, Papai, sobre as nossas emoções, Senhor, sobre as nossas dores, sobre as nossas feridas, Espírito Santo. Senta e toma o teu lugar. Governa, Espírito da verdade, governa em cima da mentira do inferno, governa, Papai, em cima de toda a enfermidade com a sua cura, governa, Senhor, em cima de toda a escassez, Papai, seja Jeová Jireh em nossas vidas. Provê, Papai, tudo aquilo que precisamos para alcançar a plenitude, Papai, do propósito que o Senhor tem para cada uma de nós. Pai, muito obrigada, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado, até aqui o Senhor nos tem mantido fiéis, Senhor. Remove as escamas dos nossos olhos, os tapões dos nossos ouvidos. Remove, Papai, todo o espírito de engano ao nosso redor. Não nos deixe ser enganados, nem ludibriados pelas ofertas de Satanás, Papai, mas que possamos, Papai, caminhar em plenitude contigo, caminhando e acessando aquilo que o Senhor separou e reservou para nós. Espírito Santo, Espírito Santo, senta e toma o teu lugar, senta e toma o teu lugar, nos governe, Papai, nos governe. Muito obrigada, Jesus, por tudo aquilo que o Senhor fez, por tudo aquilo que o Senhor faz e por tudo aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Espírito Santo de Deus, senta e toma o teu lugar em nossas vidas. Senta e toma o teu lugar. Eu te louvo e eu te agradeço, Papai, por mais um dia de propósito. Eu te louvo e eu te agradeço por mais um dia de propósito. Muito obrigada, Jesus, muito obrigada. Te louvo e te agradeço em nome de Jesus, Pai querido, Pai amado. Em nome de Jesus. Amém. Beijo, gente. Bom sábado. Estamos quase finalizando. E ano que vem a gente vai fazer mais propósitos em nome de Jesus.